A Polícia Federal prendeu agora há pouco o general Braga Neto, ex-ministro do governo Jair Bolsonaro e candidato a vice na chapa do ex-presidente em 2022. Braga Neto foi preso em casa, no Rio de Janeiro, dentro do inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado após a derrota de Bolsonaro para Lula em 22. Nossa reportagem segue apurando todas as informações e ao longo desta edição do Jornal da Manhã, ao longo da nossa programação, trará atualizações, mas o fato já confirmado, Mano Ferreira e Luiz Durso, é que Braga Neto está preso, segundo nota da Polícia Federal, por tentar atrapalhar o inquérito que apura a participação dele e a tentativa de golpe de Estado depois do dia 30 de outubro de 2022, quando Bolsonaro perdeu a reeleição para Lula. Mano, a gente não está te ouvindo, mano. Desculpa, acho que agora restabelecemos, né? Nós estamos vivendo dias históricos no Brasil. Desde a proclamação da República, nós vivenciamos 9 golpes de Estado no nosso país que se efetivaram. E jamais tínhamos visto a prisão de generais de alta patente, como estamos vendo agora. Já havia o general Mário Fernandes, agora o general Braga Neto, que une duas pontas dessa trama investigada com muito detalhe e com muito rigor técnico pela Polícia Federal. O eixo dos militares e o eixo da política, já que, além de general, Braga Neto foi ministro da Casa Civil, ministro da Defesa e candidato à vice-presidência da República. Estamos vendo um momento bastante importante da história brasileira, quando as instituições civis são capazes de colocar limites ao teor golpista e à arrogância de militares brasileiros que, por diversas vezes, acharam que poderiam tutelar o poder político e submetê-lo à sua própria vontade. Isso não pode acontecer, a democracia é sagrada e o Brasil precisa aprender com as lições da própria história. Nos golpes que foram efetivados, os personagens envolvidos tiveram participações em tentativas fracassadas de golpes anteriores. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 64. Então, precisamos aprender com a lição da história. E mesmo que essa tentativa tenha sido fracassada, todos os envolvidos, com o devido rigor e com o devido processo legal, precisam responder à lei civil. Sem dúvida nenhuma, mano, esse caso é gravíssimo, né? Nós temos um inquérito policial que só o relatório da Polícia Federal tem mais de 800 páginas. Um bom trabalho feito ao longo de 2 anos da Polícia Federal, que aponta esses crimes, né? Que investigou esses crimes, indiciou figuras importantes no Estado, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, Braga Neto, e uma delação que corrobora tudo isso, realizada pelo CID. A única questão que a gente precisa lembrar é que essas prisões cautelares, elas são a exceção, não devem ser a regra. As pessoas devem ser presas de acordo com a lei depois de um julgamento, condenadas se for, com trânsito em julgado, começa-se a prisão para cumprir a pena. Toda prisão antes disso é uma prisão que precisa ser justificada diante de alguma previsão legal que já está prevista lá nas prisões cautelares, né, na prisão temporária ou preventiva, e que o Estado deve agir sempre de forma à exceção. No caso aqui em tela, a gente tem que ver se realmente havia essa interferência nas investigações, se realmente está acontecendo isso, ou se estamos repetindo um erro do passado, como aconteceu na Lava Jato, para forçar prisões, obrigando o preso a realizar delações premiadas, quase como uma moeda de troca. O Estado prende, força, constrange e consegue colher delações premiadas do jeito muitas vezes que quer. E isso, inclusive, a própria Lei de Organização Criminosa de 2013 impede. A delação tem que ser espontânea, a delação tem que ser vinda
de vontade própria do delator e não forçada por causa de uma prisão que vem aí o Ministério Público e diz, olha, se você delatar, você vai para a rua, Polícia Federal, etc. Então a gente tem que ter cautela com essas prisões cautelares, uma vez que precisamos cobrar que o judiciário explique bem os elementos ali colhidos que justifiquem a prisão. Lembrando como eu comecei a minha fala, não estou falando de mérito, não tem nada a ver com a possibilidade da condenação, mas por que esse indivíduo foi preso agora, sendo que a regra é responder em liberdade? Vamos então ao Rio de Janeiro, o local onde foi preso agora há pouco o general Braga Neto, ao vivo. O Rodrigo Viga tem mais detalhes para a gente. Viga, bom dia. Tudo bem, Colombo? Bom dia para você. Bom dia para os nossos comentaristas, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Prisão que aconteceu logo cedinho, aqui no bairro de Copacabana, Zona Sul, área nobre do Rio de Janeiro, onde é a residência fixa do ex-ministro e ex-candidato a vice-presidente da República em 22, Walter Braga Neto, uma figura bastante conhecida aqui no Rio de Janeiro. Além desse mandado de prisão que foi cumprido pela Polícia Federal, foi cumprido também um mandado de busca e apreensão no apartamento dele, no bairro de Copacabana. Outro alvo da operação da PF nesse sábado foi justamente, segundo fontes da Jovem Pan, um assessor de Braga Neto, seria um coronel que trabalhou durante o governo Bolsonaro com o ex-ministro e o ex-vice-presidente da República, Walter Braga Neto. Por se tratar de um general da reserva, muito provavelmente ele vai ficar custodiado, vai ficar detido, não se sabe por quanto tempo, né? Em uma unidade militar aqui do Rio de Janeiro, mais normal nesses casos. Isso aconteceu com o caso dos chamados Kids Pretos, né? Que ele seja conduzido para o Comando Militar do Leste. Meu caro Colombo, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, esses mandados, um de prisão contra o Braga Neto e 2 de busca e apreensão, um em Brasília contra o assessor dele e outro aqui no Rio contra o próprio Braga Neto, eles são desdobramentos, segundo as fontes da Jovem Pan, da delação premiada do coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordem do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo essas informações que vêm dessas fontes, esses depoimentos de Mauro Cid teriam avançado na suposta participação de articulação de golpe que teria uma influência do ex-ministro e ex-vice-candidato a vice-presidente da República em 2022, Walter Braga Neto. E aí houve também todo um monitoramento daquilo que falaria, o que falou o Mauro Cid, e ainda uma suposta tentativa de atrapalhar, de obstruir a justiça. Foram todos esses elementos que levaram a Polícia Federal em pleno sábado de manhã deflagrar essa operação que resultou na prisão do ex-vice-candidato a presidente da República e ex-ministro do governo Bolsonaro, Walter Braga Neto, meu caro Colombo. Muito bem, nós vamos seguir acompanhando. O Braga Neto está sendo conduzido, vai ficar sob custódia do Exército nesse período de prisão que aconteceu agora há pouquinho em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde está o Vig. Daqui a pouquinho ele volta com mais informações a respeito do caso.